Eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre um texto que tem sacudido a minha alma. E eu quero pensar sobre ele nesta noite. Mas eu quero orar antes de ler esse texto. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vamos pensar à luz dos versículos 37 ao 40. 37 ao 40. Você com a sua Bíblia aberta? Jesus, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que me libertou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que me Lucas, ele descreve a última semana de Jesus da seguinte forma: quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco. Deixa a sua Bíblia aberta, não feche a Bíblia. Enquanto eu estiver expondo o texto, você vai me acompanhando. Irmãos, que coisa maravilhosa. A última semana de Jesus inicia desta maneira. Jesus já sabia que era a sua última semana. Jesus já sabia, inclusive, o que haveria de aguardá-lo em Jerusalém. Mas ainda assim, Jesus, ele desce. Jesus vai. Enquanto ele está na jornada descendo, diz o texto que aqueles que lhe são próprios ou próximos começam a cantar, começam a louvá-lo, reconhecem os benefícios que ele houvera operado, milagres, e começam louvando, bendizendo o seu nome. Para nós uma grande lição, de que enquanto estivermos vivos, precisamos louvar o nome daquele que vive e reina para sempre, a despeito da circunstância que nós possamos estar passando. Então, irmãos, talvez você pergunte para mim: mas pastor, por que tanta euforia por parte daqueles discípulos de Jesus, Andréa, que saíam gritando ao Senhor? E quando esse relato é estabelecido por outros evangelistas, eles dizem que essas pessoas estavam tão eufóricas que arrancavam um manto, estendiam no chão, arrancavam palmas, estendiam no chão para que Jesus passasse. Mas por que eles estavam tão empolgados com essa passagem de Jesus? Eles estavam tão empolgados porque eles eram
atento à lei. E eles sabiam que aquilo ali não era um evento somente. Aquilo era um cumprimento de uma profecia que o profeta Zacarias já tinha dado séculos antes. Porque Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, grita em alta voz, ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, triunfante e vitorioso ele é, humilde e montado num jumento, num jumentinho, filho da jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Meu irmão, eles estavam em posse desta promessa. E ao ver Jesus caminhando, o mover de todo o ambiente em torno da descida de Jesus, eles puderam simplesmente dizer: está cumprindo a profecia, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Por vezes, meus irmãos, nós estamos com a palavra de Deus recheada de promessas para nós enquanto seus filhos. E promessas do Senhor a despeito de nós, elas são todas atemporais, acircunstanciais. E nós, imbuído de um senso de comiseração, nós não nos alegramos com as promessas do Senhor. Nós olhamos para nós, simplesmente para nós, para a nossa condição, e condicionamos o louvor ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos louvar ao Senhor, quer tudo esteja bem, quer tudo esteja mal, nós precisamos louvar o Senhor. Já diria o irmão na sua poesia: se Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, ou seja, Ele é digno de todo louvor que nós podemos produzir. Bem, na verdade, com toda a nossa limitação, há uma coisa ainda que se preza em nós: é um coração contrito, agradecido e totalmente comprometido com o louvor do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, é que os discípulos do Senhor, eles estavam extasiados. Por quê? Porque o Messias esperado agora estava no meio deles. O Messias que fora prometido, agora está, o jumentinho, filho da jumenta, eles estavam vendo descendo. E o seu Senhor estava montado nesse jumentinho. Eles estavam simplesmente, irmãos, extasiados, porque o rei de Israel, e não apenas de Israel, com certeza, o rei de todo o universo, estava no meio deles. Jerusalém seria a sua capital, diz o profeta Zacarias, e de lá ele haveria de governar o mundo com a sua paz. Meu irmão, mas aí você perguntaria para mim: mas peraí, se no tempo dele o império era romano, se no tempo dele nem mesmo os religiosos aceitavam por causa da sua prática de vida, como ele haveria de se estabelecer em Jerusalém como rei? Sim, talvez incentivando ou sei lá, incentivando algum tipo de invasão ao pretório romano, já porque ele estava descendo carregado de pessoas. Talvez se ele de alguma forma entusiasmada dissesse para o povo: vamos invadir, vamos pegar o nosso reino, é nosso, o povo partia. Pensa no negócio. A Brasília que fala, né? 8 de janeiro. Vamos, o povo vai. Percebe como ele haveria de fazer isso? Será que ele haveria de pedir fogo do céu e consumir aqueles fariseus que não queria que o povo louvasse o seu nome? Mas o povo estava esperançoso. O povo sabia que a esperança chegou. Aleluia. Jesus não era qualquer um mestre, a despeito de ser um mestre. Ele era a esperança viva para o povo. Mas os fariseus não gostaram muito da chegada de Jesus. E eles tinham duas boas razões para isso. Tanto assim, que eles ficam simplesmente perplexos. Aqui no versículo 38, quando eles ouvem: bendito o rei que vem em nome do Senhor.
paz nos céus e glória nas maiores alturas. Irmãos, os fariseus tinham um problema com Jesus porque eles se sentiam ameaçados por Jesus. Porque eles invejavam a popularidade de Jesus. Porque Jesus falava como um homem. Jesus lidava com o homem como um homem, considerando a sua subjetividade. Mas os fariseus não. Eles usavam da sua dureza e da sua religiosidade para, de alguma forma, marcar a sociedade. Jesus não, Jesus vem e fala a linguagem do povo. E o povo chega para Jesus, porque se identifica com alguém que fala a sua linguagem. E isso era um perigo para os fariseus, haja visto aquilo que Marcos escreve em 15:10. Mas por outro lado, uma outra razão deles não se alegrarem com a chegada de Jesus, é porque eles temiam uma reação da Roma. Porque chegar e dizer, é o rei que vem, seria uma afronta ao reinado romano. E, consequentemente, os fariseus, eles, de alguma forma, eles tinham benefícios do império, por causa da sua religiosidade. E aí, eles viriam que se Jesus se instalasse como rei, acabou os benefícios. Então, eles gritam, ô mestre, manda esse povo calar a boca, por favor. Isso é numa versão mais atualizada, minha mesmo. Ele disse, manda esse povo calar a boca. Eles estão nos provocando. Meu irmão, Jesus não deveria de fazer isso. Jesus não poderia repreender os seus discípulos. Jesus não poderia simplesmente dizer, pare, chegue e dá recepção calorosa que estão me ofertando. Jesus simplesmente sabia que a hora havia chegado. Jesus sabia que a hora havia chegada. Os discípulos não entendiam isso, muito menos os fariseus. Mas Jesus sabia que a hora era chegada. Por isso mesmo, ele não repreendeu os discípulos. Ainda que a compreensão dos discípulos, a despeito da sua realeza, era falha, era equivocada. Os discípulos não estavam gritando, bendito que vem, em nome do rei. Não, por causa de Jesus. Vocês vão entender daqui a pouco. Os discípulos estavam fazendo isso por causa deles mesmos. Vocês vão entender daqui a pouco. Irmãos, então, a despeito da motivação errada dos discípulos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, em essência, eles estavam certos. Porque Jesus é o rei. Jesus é o rei de Israel. E naquele momento ele estava inaugurando um reino que todas as nações simplesmente sentiram impactadas por ela, porque chegou até nós esta grande inauguração, na esperança do Senhor no nosso coração, a vida do Senhor em nós. Sabe, esse reino é tão maravilhoso, irmãos, que João, ele descreve isso em Apocalipse 7, 9 e 10 da seguinte forma: depois disso, João já estava vendo, irmãos, à distância, o verdadeiro final, ou a entrada triunfal de Jesus. João diz assim, depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, línguas, povos, pés em pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam nas mãos ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Meu irmão, a Jerusalém naquele dia estava movimentado pela constatação do cumprimento das promessas do Senhor. Meu irmão, a despeito de todo o movimento que estava em Jerusalém, mas não era o fim em si mesmo. O movimento de Jerusalém com a entrada de Jesus era simplesmente uma prévia da entrada eterna, triunfal do nosso Senhor, que haveria de vir, e João resiste a isso aqui. Então repare, meus irmãos, se os discípulos, eventualmente, naquele dia, se calassem, se fechassem a boca, Deus faria pedras clamar, porque todo mundo precisaria saber que o rei
chegou. O Salvador chegou. É por isso, meu irmão, eu quero nessa noite te encorajar a não perder a oportunidade de clamar o Senhor. Não perca a oportunidade de se entregar ao Senhor. Não perca a oportunidade de estar num culto louvando com intencionalidade. Eu costumo pensar que esses cultos nossos, irmãos, é simplesmente um ensaio para aquilo que está a vir. Mas agora, se você não está ensaiando direito, irmão, igual aí que é músico, se não ensaia direito, o que é que acontece? Não vai fluir no dia, não. Então, não perca a oportunidade. Venha para a casa do Senhor com um espírito voluntário, totalmente compromissado com a adoração do nome do nosso Senhor, porque Ele virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. E quem estiver pronto há de subir com Ele. Mas quem está se deixando para se aprontar no dia seguinte, quem sabe você não terá o dia seguinte. Meu irmão, minha amada irmã, no dia em que Jesus virá, ou vier, nós, que pela infinita misericórdia dEle, estivermos preparados, nós vamos nos juntar a milhões e milhares de homens e mulheres fiéis, de toda a tribo, língua purificada por Cristo Jesus, com louvores exaltando o nome do Senhor. Que maravilhoso será esse dia. Eu não sei você, mas eu desejo esse dia. Esse dia em que a doença não mais vai te atrapalhar. Esse dia em que as lágrimas serão enxugadas dos teus olhos. Esse dia em que você não mais viverá preocupado com o que comer amanhã ou com o que vestir. Neste dia com que você será simplesmente cheio da presença do Senhor. Neste dia em que pecado não mais vai te condenar. Meu irmão, que maravilha! Que maravilha! Quando nós paramos, olhamos para Lucas capítulo 9. E nós vemos Jesus sendo preparado para Jerusalém. Jesus, no capítulo 9, ele estava sendo preparado e ele queria dizer aos seus discípulos o que haveria de acontecer. Olha o que ele diz aqui no versículo 22 do capítulo 9. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele fala dessa maneira com aqueles que estavam pensando nele como uma solução para todos os problemas. Ele diz: ei, eu preciso ir, porque eu vou morrer. E no 44 ele vai dizer mais ainda: ponde estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Mas no versículo 45 diz-nos qual a condição dos discípulos. Ele diz assim: eles não entendiam esta palavra. Jesus estava dizendo, a despeito da sua realeza, qual era a característica do seu reino, o que ele esperava, mas os discípulos não entendiam. Os discípulos não conseguiam compreender que a vitória pelo qual Cristo haveria de conquistar em Jerusalém seria uma vitória sobre o pecado das pessoas. Seria uma vitória sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inimigo da justiça. Seria conquistada pelo seu próprio sacrifício, o sofrimento, a sua morte. Os discípulos não esperavam isso. Na verdade, os discípulos contavam com um reino imediato, em que tudo, a partir deste reino, estaria em plena paz e harmonia. Mas, irmãos, a compreensão equivocada dos discípulos sobre a jornada de Jesus a Jerusalém resultou em compreensão equivocada do significado da vida e do discipulado. Por isso a nós cabe estarmos alertas, mas bem alertas, para nós não reproduzirmos os atos ou as atitudes dos discípulos. Primeiro, o que nós precisamos saber à luz de Lucas capítulo 9. Primeiro, é que a jornada para Jerusalém não foi um acidente, mas uma decisão.
Jesus, o seu compromisso com a salvação do ser humano, não foi um acidente, foi uma decisão. Olha aqui o que diz o versículo 51 do capítulo 9 de Lucas. Aproximando-se os dias da sua assunção, ele decidiu ir para Jerusalém. Obrigado, irmão, você está mesmo ligado, hein? Olha só, aproximando-se o dia, ir para Jerusalém não foi um acidente de percurso de Jesus, não foi porque Jesus tomou um caminho errado, foi porque Deus já houvera decidido. Sabe, Jesus descer para Jerusalém significava algo para ele, contrário do que significava para os seus discípulos. Obrigado, meu irmão. Repara algo bastante importante, irmãos. Jesus e os discípulos estavam descendo para o mesmo lugar, mas cada um com uma compreensão diferente. Para os discípulos, capítulo 46, ou versículo 46, deste capítulo vai nos dizer que para os discípulos ir para Jerusalém significava promoção pessoal. Porque diz o texto que nesse pressuposto os discípulos estavam discutindo, Dona Ingrid, quem era mais importante? Dona Lica. Percebe, Jesus está dizendo para eles anteriormente, eu preciso ir para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou sofrer, E os discípulos, sabem qual é a preocupação? Quem é mais importante entre nós? Eu acho que os discípulos estavam assim, quem vai ser primeiro-ministro? Porque já que ele vai ter o reino, ele é a realeza, vamos montar já a diretoria real. Irmãos, percebe que por vezes nós estamos na casa de Deus com interesse totalmente antagônico ao Evangelho de Jesus? Eles estavam com Jesus, eles estavam percebendo o movimento, só não estavam sentindo o que Jesus estava sentindo, porque os seus interesses eram outros. Talvez a minha pergunta para você nesse momento apropriada seja, o que traz você a este lugar? A Heleninha está dizendo que ela veio para louvar o Senhor. Isso é fantástico. Eu já falei para o pai dela, essa é pentecostal essa menina. Ontem no culto lá de gratidão, em Ribeirão das Flores, enquanto a gente estava cantando aqui, ela estava lá fora. Ó. Eu falei, meu Deus do céu, o Luan já está avançando o negócio. Percebe, irmãos, a visão dos discípulos em relação à descida de Jesus para Jerusalém. Eles não estavam alinhados com a morte, com o sacrifício. Eles não estavam dispostos a sofrer com Jesus. Na verdade, o interesse deles era quem vai sentar do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Promoção pessoal. Mas Jesus tinha uma outra visão quanto a Jerusalém. E isso fica muito claro em Lucas 13, 33. É necessário que eu siga o meu caminho hoje, amanhã e depois, porque não convém que um profeta morra longe de Jerusalém. Percebe qual era a visão de Jesus? Quando ele manda trazer o jumentinho, ele simplesmente está descendo. A visão de Jesus era, eu estou indo morrer. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz. Irmãos, Jesus, ele não tinha ilusão quanto à sua missão. E deu mira. Jesus não enfeitava a sua missão. Olha só, aqui Lucas capítulo 18, versículo 31. E eis que subimos para Jerusalém, e se cumprirá tudo o que foi escrito a respeito do Filho do Homem pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, zombado, ultrajado, cuspido, açoitado e matarão. Meu irmão, Jesus estava certo do que precisaria ser feito para que eu e você hoje tivéssemos a esperança da glória dentro de nós. Jesus, irmãos,
ele sabia, estava claro, a decisão. Mas agora algo eu quero que você pense comigo nessa noite. Jesus sabia de tudo isso. Mas uma coisa que eu quero que você saiba, é que Jesus era homem igual a mim e a você. Quando você pensar no sacrifício de Jesus, pense, lembre-se da sua natureza semelhante a nós. O que é que eu quero dizer com isso? Sabe, a despeito de você, Jesus também não gostaria de ficar sentindo dor. Como você não gosta? Jesus talvez gostaria de ter uma família, com seus meninos correndo, como você gostaria de ter. Jesus tinha pai, tinha irmãos, como você também tem. Ele virou as costas a tudo isso. Ele se voltou e se colocou debaixo de açoite, de espancamento, de brutalidade, de pessoas cuspirem na cara dele, zombarem dele, crucificaram-no. Não foi fácil. Foi difícil e foi por você. Foi por mim. Tudo aquilo que hoje nós temos como algo inegociável, tudo aquilo que nós temos hoje como algo de prioridade, Jesus virou as costas para sofrer os nossos pecados. Talvez seja a hora de nós pensarmos na poesia do irmão que diz: morri na cruz por ti, morri para ti livrar. Mas a outra parte que eu gosto é: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ele se desprende de tudo que para nós hoje é conforto. Irmãos, não era nada fácil. Não foi nada agradável. Talvez a gente pare e olhe para Jesus como Deus somente. E diga: ele venceu isso tranquilamente. Meu irmão, isso foi agonizante. O sacrifício de Jesus por nós foi agonizante. Tanto que ele chega a dizer: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus para, irmãos, e diz ao seu Pai: se possível, não me deixa passar por tudo isso. Está dolorido, é pesado, mas foi uma decisão de Deus. Porque no mundo ele não achou um justo sequer que pudesse pagar o pecado dos outros. Porque olhando do céu, ele não achou em Mailiane um digno de ser tomado como exemplo para os demais. Ele precisou entregar o seu filho. E seu filho abriu a mão. Paulo escreve isso em Filipenses capítulo 2. Ele deixa a sua glória. Ele vem até aqui. Ele se humilha. E toma a forma de homem. Para dizer para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar nesses últimos dias. Jesus, irmãos, ele viveu uma vida abnegada, injuriosa, para que eu e você tivéssemos vida hoje. E você sabe que ele exige isso de nós também. Jesus veio não para agradar a si mesmo. E nós não podemos viver para agradar a nós mesmos. Sempre colocando Jesus para o segundo plano em nossa vida. Sempre procurar Jesus quando mais nada não nos falta. Sempre procurando Jesus depois que todos os expedientes já foram dados. Jesus se considera, ou na verdade nós consideramos como o último recurso para alguma coisa em nossa vida. A prioridade está invertida. Jesus precisa ser o primeiro recurso. Buscando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Descansando na promessa do nosso Senhor. Irmãos, nós não podemos pensar na morte de Jesus meramente como resultado do engano dos traidores. Nós não podemos pensar na morte de Jesus mormente como inveja do Sinédrio, ou talvez como fraqueza de Pilatos.
ou talvez como prego dos soldados. Jesus, se nós olharmos simplesmente assim, pode parecer algo involuntário a morte de Jesus. Pode ser algo que foi por acidente. Se nós olharmos a morte de Jesus por esse prisma, que por vezes nós gostamos de olhar. Bem da verdade é que ao lermos aqui o capítulo 9 e 51 de Lucas, nós vemos que a morte de Jesus não foi acidentalmente envolvida em atos de injustiça contra ele. A morte de Jesus foi um plano de Deus. Um plano de Deus em função de você, da sua família. Deus planejou moer Jesus para que eu e você tivéssemos a esperança de um futuro melhor. Por isso, meu irmão, não desperdice sua vida procurando esperança em coisas. A sua esperança, o seu futuro só está seguro em Jesus. Porque se você coloca seu futuro no esposo, na esposa, no filho, no emprego, meu irmão, tudo isso é circunstancial. Esposo vai embora, morre, esposa morre, filho pode morrer, emprego você pode ficar desempregado. Se a sua esperança estiver nisso, aonde vai estar você quando a realidade bater de frente com você? Mas se a sua esperança estiver em Deus, aconteça o que acontecer, Deus estará sempre ao seu lado, ajudando você a estar em pé, buscando trazer sobre a sua vida mais providência e mais graça. Meu irmão, minha amada irmã, Jesus é a própria personificação do amor de Deus. Por isso, não há nada mais seguro do que nós estarmos em Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus, de forma comunicada a nós. Não permita que Jerusalém seja para você qualquer outra coisa, senão carregar a sua cruz e seguir Jesus. Ah, meu irmão, minha amada irmã, os dias são do fim. Haja vista a filosofia do tempo presente, em que se exalta o eu, em que se disperse de tudo aquilo que é objetivo, porque o homem quer viver para seu próprio deleite. A grande questão é que, sendo o tempo do fim, quando chegar o fim, aonde estará você? Nós precisamos pensar. E eu quero terminar com a última lição para você. Primeiro, a jornada de Jesus não foi um incidente, não foi um acidente, não foi algo involuntário, foi uma decisão. Segundo, a jornada de Jesus deve ser a nossa jornada. Se você é cristão que ama Jesus, eu quero te dizer nessa noite, a jornada de Jesus deve ser a sua jornada. A escolha de Jesus deve ser a sua escolha. Olha só, o capítulo 9, versículos 52 e 53 diz assim: Jesus, indo a Jerusalém, diz o texto, enviou mensageiro à sua frente, e os que foram e entraram na aldeia de samaritanos, para lhes prepararem a chegada. Mas o povo não o recebeu, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. Irmãos, Jesus, antes de ir, enviou. Jesus, irmã Andréia, antes de voltar novamente, Ele está nos enviando. Sabe para nos dizer o quê? Ele está voltando, Ele vai voltar. Agora a questão é, o que nós temos feito com o enviando de Jesus?
Repara algo bastante importante aqui nesse texto. Jesus fora rejeitado imperemptoriamente por aquela aldeia dos samaritanos. Eu não sei, a Bíblia não me deixa muito claro, qual o motivo da rejeição. Eu não sei se rejeitaram a Jesus porque tanto ele quanto os seus discípulos eram judeus e os samaritanos odiavam judeus. Ou eu não sei se rejeitaram a Jesus única e exclusivamente pela sua missão. Mas a única coisa que eu sei é que Jesus fora rejeitado. E sabe que Jesus foi rejeitado? E os seus discípulos não gostaram muito, irmãos. Olha aqui no 54, Tiago e João fizeram uma proposta para Jesus depois de serem rejeitados. Ele diz assim: Senhor, queres que nós mandemos descer fogo e consumir todo este povo? Rapaz, sobre Tiago e João, que por vezes a gente acha assim, rapazes estão delicados, né? A gente chegava lá, João, Joãozinho, deitava no colo, rapaz, era gente boa demais. Olha qual é a proposta dele. Mete fogo no povo, isso aqui numa versão mais atualizada minha. Mete fogo no povo, não recebeu a gente. Irmão, se Deus tratasse a gente assim. E sobre Tiago e João, sabe o que Jesus falou sobre a vida deles? Isso em Marcos 3,17. Eles são filhos de trovão. Eles eram filhos de trovão, os rapazes eram brabos. Não eram fáceis. E a despeito deles, Jesus os chama para o discípulo. Eles ainda estão no processo de transformação, porque já lidaram com o poder. Falei, meu Deus, a graça vingador chegou neles, e eles querem meter fogo em todo mundo. Só porque rejeitou Jesus. Mas graças a Deus que rejeitaram Jesus. Porque por isso nós estamos aqui hoje. Porque se aceitassem a Jesus, se Jesus assumisse o reino naquele dia, nenhum de nós estaríamos aqui para dar conta de nada. Mas Jesus foi rejeitado. É por isso que nós precisamos ter uma visão muito acertada sobre a jornada de Jesus e sobre aquilo que Jesus espera de nós enquanto seus discípulos, irmãos. Porque a visão equivocada de Tiago e João, eles queriam comprometer todo o discipulado, porque em vez de carregar a cruz e seguir, eles queriam mandar fogo para consumir o povo. Por vezes nós somos assim, cai em nós um espírito de justiceiro de Jesus. E as pessoas que não querem saber de Jesus, a gente quer mandar fogo para esse povo. Isso não pode, irmão. Porque o discipulado é a estrada do Calvário, não o fogo do céu. É a estrada do Calvário. É pegar a cruz, é sofrimento, é morte. É por isso, irmãos, que no evangelho genuíno não existe pare de sofrer. No evangelho genuíno carrega a sua cruz, nega-se a si mesmo. Isso fala de sofrimento. Sabe, Jesus, ele veio para viver uma vida de serviço sacrificial, moribundo. E ele exige dos seus discípulos essa mesma postura. Tiago e João aprenderam algo que todos nós devemos aprender, que a jornada de Jesus a Jerusalém deve ser a nossa jornada. Jesus não pediu nem ofereceu fogo para aqueles que discordavam dele. E nós também não. Precisamos amar, precisamos servir, para que no nosso amor e no nosso serviço, as pessoas vejam Jesus em nós. Porque nos nossos fogos, as pessoas podem ver a animosidade em nós. Queridos irmãos, querida irmã, alguém talvez pode pensar, Jesus passou por tudo isso, então hoje eu estou livre. Talvez podem pensar, Jesus sofreu em meu lugar, para que eu hoje pudesse ser ou ter conforto na vida. Talvez pudesse pensar, Jesus sofreu tudo aquilo, abriu mão dos seus tesouros celestiais, como diz Paulo em Filipenses, para que eu hoje possa amontoar tesouros para mim. Qualquer semelhança com a teologia pregada nos nossos dias não é mera coincidência. É os homens simplesmente fazendo a opção de negar a cruz de Cristo. Paulo chega a dizer a esses de inimigos da cruz de Cristo.
Jesus, irmãos, Ele sofreu, passou por tudo aquilo que passou, não para que nós tivéssemos uma vida hoje fácil, desprendida de todo negar a nós mesmos. Isso não é um raciocínio bíblico. Sabe o que é raciocínio bíblico? Lucas capítulo 9, 30 e 23 e 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Duas coisas bastante importantes nesse texto. Primeiro, Jesus está mandando cada um carregar a sua cruz. Não é para você ficar tomando cruz dos outros, não. Você carrega a sua. Deixa dos outros para os outros carregarem. Outra coisa bastante importante que Jesus está aqui dizendo aqui, no 24. Ele não está falando em quem perder a sua vida vai achar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem perder por causa de Jesus. Tem muita gente perdendo a sua vida pelas suas próprias escolhas. E achando que vai ganhar. Vai não. Se está perdendo, está aflito por suas próprias escolhas, é você e Deus que precisa resolver. Mas agora, se você perder a sua vida por amor a Jesus, meu irmão, vai fundo, firme, de que você está ganhando a bem da verdade. Quando Jesus, Ele decidiu trilhar o caminho do Calvário, Ele não estava apenas, irmão, se colocando no nosso lugar. E isso eu quero que você escreva no seu coração. Quando Jesus decidiu trilhar o caminho do Calvário, Ele estava se colocando como modelo para nós. Ele não foi por Calvário, nem por vontade ou para atender os seus interesses. Ele foi como modelo. Por isso a nossa vida cristã precisa ser uma vida vivida à luz de Cristo. Eu e você precisamos buscar ao Senhor. Nós só seremos salvos, esta é uma verdade, se o caminho do Calvário for o nosso caminho de escolha. Jesus morreu para nos salvar do poder do pecado, mas o sofrimento da caminhada, nós ainda havemos de lutar com ela. Por isso não queira que a sua vida esteja sempre bem, meu irmão. Já diria um pensador, se a sua vida está muito bem, se o mundo está te aplaudindo, corra para a cruz de Cristo, porque você está prestes a cair. Irmãos, o mundo não ama Cristo. O mundo não pode nos amar. E se nós desejamos amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Isso é João que fala, não sou eu. Por isso, eu quero terminar nesta noite aqui, esta reflexão. É sério que teria algumas coisas mais para falar, mas fica para a próxima oportunidade. Olha só, irmãos, isso é maravilhoso. Jesus, alguém quis seguir Jesus. E vai dizer assim, no 57 e 58 deste capítulo. Enquanto iam caminhando, disse-lhe um homem, eu te seguirei para onde tu fores. E Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu irmão, isso foi o ensinamento para aqueles discípulos que estavam procurando relevância. Saber quem é a mais importante. Mas algo que Jesus está aqui nos dizendo é que se Ele, enquanto Filho do Homem, não tinha um lugar para reclinar a cabeça, isso não é sinônimo de Ele não dormir, viu, irmãos? Isso não é sinônimo dele ficar só de pé. Não é isso que o texto está dizendo, né, irmão? Isso fala de nossas prioridades. Isso fala daquilo que nós construímos e, de alguma forma, nos cercarmos como subterfúgio para servir a Deus. Por vezes nós colocamos tantas coisas perto de nós e dizemos que nós estamos servindo ao Senhor.
Só que tudo isso é conforto para nós mesmos. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que servir Ele não tem garantia de bom sono e tranquilo. Então nós precisamos, de forma intencional, voltar ao discipulado, voltar ao caminho do Calvário e seguir a Jesus. Irmãos, existem, no último censo feito, mais de 16 mil grupos étnicos ocultos que ainda não tiveram acesso à palavra do Senhor, que ainda não conheceram o que eu acabei de falar com vocês nesta noite. Mas nós não podemos ir nem muito longe. Aqui nessa cidade, tem tanta gente desprovida de esperança, buscando conforto em bebida, em droga, em prostituição, e que você conhece. Diante do cenário como esse, é inconcebível, irmãos, que os discípulos de Jesus sentam para discutir quem é mais importante. É inconcebível que os discípulos de Jesus sentam para cantar louvores ao Senhor e negligenciar os discipulados. É inconcebível, irmãos, que os discípulos de Jesus buscam estar seguros em coisas e não em Deus. Diante de uma realidade tão brava, tão séria quanto essa, vamos completar a missão no amor do Pai. Porque se o amor do Pai estiver em nós e nós estivermos no amor do Pai, grandes coisas o Senhor fará por nós, através de nós e apesar de nós. Precisamos orar fervorosamente para que Deus salve pessoas. Precisamos orar, irmãos, para que assim como Cristo decidiu ir para Jerusalém, eu e você precisamos decidir ajudar um ao outro, semana após semana, ajudar um ao outro a se firmar nesse caminho do Calvário. E assim, fugir de toda a tentação que nos faz buscar conforto, que nos faz simplesmente assentar numa zona de privilégios. Nós precisamos seguir o Rei que iniciou o caminho para Jerusalém. Como diz João, no livro de Apocalipse, nós ainda vamos ver o que é descida para Jerusalém. Aleluia! Que Deus em Cristo Jesus aplique essa sua boa palavra em seu coração. E que você nessa semana pense. Jesus decidiu descer. Jesus decidiu ir. E Ele exige que nós, ou de nós, esse mesmo compromisso com ir. Não esqueça, não foi acidental a ida de Jesus para a cruz. Foi uma decisão. Não esqueça que a jornada dele deve ser a nossa jornada, se o nosso interesse é estar com Ele no final das nossas vidas.